Isso aí, bora lá. Salve, salve meus amigos, tudo beleza? Tudo certo agora? Vamos lá. O que eu tenho para trazer? O que eu trago para vocês hoje? Trago as atualizações do DayZ, tanto para consoles quanto para PC. Um relatório do que será feito em 2019, tá? Antes de mais nada, eu vou falar algumas coisas no início aqui pra gente poder começar sobre o relatório, que é muita coisa bacana para vocês. Pessoal, eu não vou responder o chat agora, tá? Mais tarde eu vou fazer uma live jogando DayZ, então quem quiser jogar junto ou que quiser conversar sobre essa live aqui, sobre esse vídeo, continua aí que a gente vai fazer uma live gameplay daqui a pouco de DayZ, beleza? Então bora lá, galera. O que eu trago pra vocês? Como vocês viram aí, é uma nota oficial, tá? Uma nota oficial do DayZ, falando sobre o futuro do DayZ até o final de 2019. Então isso daí tá no relatório de status de julho de 2009 do que foi utilizado, que foi postado pelo DayZ, tá? Foi postado dia 16 de julho, a gente tá dia 26 fazendo essa live aqui. E muita gente não viu isso aqui, eu já comentei com algumas pessoas e eles não viram. Então eu resolvi fazer esse vídeo para passar para vocês aí no YouTube, beleza? Então, curioso sobre o que vai ser o foco, o nosso foco para o desenvolvimento do DayZ para 2019? Faça uma leitura em nosso relatório status, tal, onde eles vão falar sobre as atualizações, tanto para console quanto para PC. Mais precisamente agora, nesse relatório falando de consoles, pessoal, tanto para o PS4 quanto para o Xbox. Caros sobreviventes, pessoal que está chegando aí, muito obrigado pela presença. Billy Andrade, Gameplay LK, Rafael, Jack, brigadão pela presença aí já. Estão marcando presença no YouTube. E Twitch também, o pessoal da Twitch aí. O DayZ está agora disponível em todas as plataformas principais, né? Que seria PC, Xbox e PS4. Você provavelmente já viu mudanças de equipe nas redes sociais. E está se perguntando o que vem a seguir. Eu não tinha visto nada sobre mudança de equipe, não sei vocês. Então, teve mudança na equipe de desenvolvimento do DayZ. O que vem a seguir? É claro que isso é natural. E hoje gostaríamos de falar sobre os problemas atuais, as expectativas definidas pelo DayZ Mod e o 062. Expectativas definidas lá pelo DayZ Mod lá atrás, né? Porque o DayZ já vem lá atrás, 6 anos já. E a 062. E daí também falando sobre o futuro, tá? Isso é o basicão aí pra gente iniciar. Então, primeiramente, eles falam sobre os consoles. As atualizações do console sempre acontecem após as atualizações do PC. Dentro de 3 a 4 semanas. Umas das outras, né? Então, saiu no PC 3 a 4 semanas. Quando eles lançaram o DayZ pro Xbox, eles falaram que ia sair 2 semanas depois. Agora aqui nesse status eles estão falando que vai sair de 3 a 4 semanas agora. A principal razão para isso está nos detalhes relacionados ao processo de envio e revisão do console. Leva de 3 a 7 dias para que um jogo enviado passe por revisão. Então eles enviam para o console, fazem de 3 até 7 dias, né, os testes ali para revisão. Se for decidido que a versão é boa para publicar, levará mais 3 dias para lançar a atualização para o público. Então só nesse período aí, 3, 7 já deu 10 dias, né? No entanto, se houver algum problema sinalizado como obrigatório pela Sony ou pela Microsoft, né, agora tem PS4 e Xbox, mesmo aqueles que podem ser corrigidos em 1 hora, todo o processo deve ser iniciado novamente. Então você veja, eles vão levar, vamos supor, 10 dias ali para poder lançar, né? No caso são 7 dias, daí vai demorar mais ou menos, ou seja, mesmo que eles consigam fazer em 1 hora, isso daí eles vão ter que iniciar novamente, vou ter que enviar para testar mais 7 dias, e assim, por isso que demora tanto. Né? Então, o processo que eles recuperaram foi só 1 hora que eles arrumaram, em 1 hora eles arrumaram o problema, mas eles vão ter que enviar, vai passar por revisão de novo, de 3 a 7 dias, para ir voltar, e daí, entendeu? Então por isso que demora. Como esse processo de revisão pode levar tanto tempo, usamos a plataforma PC prontamente disponível para testar nossas novas versões antecipadamente, para verificar se há algum problema significativo que tenhamos perdido.
Como você sabe, isso acontece, beleza? Sempre acontece, um bugzinho, né? Esse teste de PC nos permite entregar a atualização do console em um estado mais confiável e minimiza a chance de reenviar compilações para revisão. Então eles utilizam o PC para poder fazer essa revisão assim, ficar mais rápida, digamos assim. Uma rápida atualização da 1.04. Vamos realizar uma limpeza completa de servidor e caracteres e introduziremos servidores privados. Galera, quem tava falando aí? E Bisoto, e o servidor privado e tal, vai sair mesmo? Não vai sair e tal? Eu tava meio assim, né? Já tinha visto, inclusive, sites que vendem servers, né? Já publicando que seria lançado logo, mas eu não tenho data. Eu gosto de trabalhar com o que o que a Boêmia fala. Se a Boêmia falou lá, tá falado, né? Agora fulano falou, tal, fulano falou na live. Cara, não é oficial, eu não vou falar. Não vou dar minha opinião pra vocês, depois, né, às vezes pode virar a verdade e não é isso que é o certo. Então, no console vai ter uma limpeza de servidor, de caractere, ou seja, tudo que tiver base, loot enterrado, personagem, base, loot enterrado, personagem, ou seja, vai ser limpado o servidor, beleza? Vai iniciar do zero. Introduziremos servidores privados. Então, servidores oficiais serão iniciados novamente. Vai ter uma limpeza completa para corrigir todos os bugs. Isso a gente já estava prevendo, né? A maioria já previa isso. E vai ter servidores privados agora. Então, quem quiser comprar seu servidor, vai poder comprar o servidor, chamar a galerinha para jogar. E aí vai ter, eu não sei como é que vai funcionar direito, mas se quiser vai dar para montar servidor. Além disso, esta atualização abordará alguns dos problemas mais problemáticos no momento. Duping, salto de servidor e taxas de quadros. Taxas de quadros para console. É o que eu há muito tempo eu venho falando. Inclusive já enviei meu relatório lá para o DayZ, no site que eles colocam ali para a gente colocar os problemas que tem. Já reclamei sobre taxa de quadro muito baixa em cidades grandes. O FPS cai abruptamente, chega a zero, porque trava. Cidade grande, cara, é horrível. Se tiver zumbi ainda perto, ferrou. Não tem como, cara. Se começa a correr, o áudio chega atrasado. Também já reportei sobre o áudio atrasado. Isso eu tô falando pela minha experiência que eu tenho no Xbox. Eu não sei como que tá no PS4, se tá assim. Mas já me falaram também que tá travando nas cidades grandes. Então eu acho que é coisa de console mesmo. Enfim. Vamos continuar aqui. Voltando aqui, só pra falar sobre os servidores privados. Eu achei que ia demorar mais pra chegar esses servidores privados. Então parece que na 1.04 já vai ter, galera. Quem tava querendo servidor privado, aí, ó, tá a chance. Agora vamos falar sobre passado, presente e futuro do DayZ. A princípio aqui, a gente vai falar um pouco sobre PC e tal, mas é mais focado ao console. Paridade com a 0.62 e DayZ Mod, né? Então, como vocês sabem, o DayZ veio do DayZ Mod do Arma, né? Ele era uma modificação do jogo Arma. A 0.62 é uma das primeiras versões do DayZ. Então, a paridade total não é possível por causa dos detalhes do mecanismo. Então, foi mudado o mecanismo do jogo, né? A engine. Fala. Embora os recursos de 5 anos atrás sejam empolgantes. Queremos lembrá-lo, a maioria dos recursos não funcionou corretamente naquela época, e é por isso que não foi um jogo final. Então, tinha muita coisa no DayZ Mod, né? Lá atrás. E até na 0.62, que até hoje não tem na 1.04 do PC. Por quê, pessoal? Por quê? Isso era uma coisa que eu mesmo me perguntava. Por que não tem? Pô, se tinha lá, por que não tem? Porque não deu certo. Tinha muito bug, tinha problema, né? Se tivesse dado certo, obviamente, estaria até hoje. Então, eu já falei isso em vídeos anteriores, aí em live também. Eles retiraram muitas coisas, inclusive referente a craft. Eu tenho uma playlist craft todos os crafts do DayZ. Tem craft lá que não está funcionando, mas vai voltar a funcionar, tá?
você pode questionar a necessidade de um novo motor. Para aqueles que fizeram uma longa pausa no jogo, é fácil ver o quanto de diferença ele fez. O DayZ roda muito mais suavemente no novo motor. Embora possa ser difícil perceber a mudança quando você joga diariamente. Dar um passo para trás deve ajudar a destacar muitas das melhorias que foram feitas durante o desenvolvimento. Realmente, teve mudança, teve melhoria, o jogo está fluido muito melhor hoje no PC, na versão 1.04 que eu já joguei. Não posso falar a mesma coisa nas versões de console, que está 1.02 ainda no Xbox. Mas melhorou, mesmo na 1.02 do Xbox, melhorou do que a 063 que eu tinha jogado quando iniciou na preview, tá? Em relação à engine, galera, isso é uma coisa que eu vou falar aqui agora, não tá aqui no status. Muita gente questiona, inclusive eu questionava e falo muito pro pessoal, qual a dificuldade do DayZ de colocar um sistema de crafting decente, carros que não buguem tanto, né? Um carro que realmente funcione no jogo. Por que tem tanto jogo com uma qualidade gráfica, com uma fluidez tão boa? E por que o DayZ não consegue fazer isso, cara? 6 anos já. O que tem? Eles utilizam um programa, um programa que faz jogo, né? Uma engine, um mecanismo de criar jogo que é próprio deles, tá? Não é, por exemplo, igual o Scan lá, que utiliza a Unreal 4. Né? Unreal, como vocês sabem, é uma das engines melhores que tem, a qual, por exemplo, Gears utiliza Unreal, né? Gears of War, e tem um gráfico, cara, fenomenal, né? E roda fluido, como vocês podem ver, o Gears 5 agora tá fluido, tá lindo, cara. Por quê? Utiliza Unreal 4, eles não usam. O Scan usa Unreal 4, por isso que é tão fluido, né? Roda muito melhor e ainda não foi lançado oficial. Só dando essa pincelada a respeito da engine, galera, para vocês entenderem. Tem muita gente que não entendia, eu mesmo não entendia, aí fui dar uma pesquisada, sabe como é que é, né? Vamos falar mais. Essas melhorias estão fortalecendo o jogo todos os dias. Todos os dias, vamos falar, né? Toda atualização. Nós vemos isso através do número crescente de jogadores, mesmo no PC, desde março de 2019. Deixa eu trocar essa música, combinou. Tá. O foco não é a música, né? Pode estar muito longe dos números de 2013. Mas, para um jogo de quase 6 anos, é muito bom. Né? 6 anos já, realmente. Né? Então, os números de 2013, né, de quando lançou o DayZ, era muito melhor, realmente. Né? No PC, né, como a gente pode ver. E como que eles fazem isso? Né? Essas melhorias estão fortalecendo todos os dias. Nós vemos isso através do número crescente de jogadores no PC desde março de 2019. Então, em março de 2009, cresceu muito os números de jogadores no PC. Nós vemos isso nas estatísticas do Twitch, com mais canais transmitindo o jogo e mais pessoas assistindo. Aí tá, no status deles lá tem o link para poder acessar, quem quiser. Depois eu vou colocar aqui na descrição do vídeo, para caso vocês queiram entrar no link e ver as estatísticas do Twitch e do jogo lá, os dados públicos deles. Pode estar muito longe dos números de 2013, mas o jogo de quase 6 anos é muito bom. É claro que continuaremos trabalhando no DayZ para melhorar a experiência de todos. Beleza. Aí o que eles vão falar? Vamos dar uma olhada mais detalhada no jogo e seu futuro. Beleza, agora vai ser falado sobre o jogo e seu futuro. Sistema avançado de saúde, muito interessante, galera. Sistema avançado, já tem sistema de saúde, mas vai ser avançado. Melhoramos na versão 1.04 e continuaremos o balanceamento. No entanto, neste momento, não nos comprometeremos a implementar uma complexa jogabilidade médica ou lesiva. Enquanto isto é desejado por muitos jogadores hardcore, né, aquela galera que começou lá na 062 e no DayZ Mod, né, ainda estamos lutando para explicar completamente a complexidade do sistema existente para a maioria dos jogadores. Eu não quero explicação, eu quero o resultado, galera. Eu quero o resultado.
Não preciso desenvolver a Boêmia explicar. Eu quero que ela mostre o resultado, entendeu? Seguindo em frente, estamos trabalhando em um bom equilíbrio entre autenticidade e acessibilidade. Beleza, tudo bem. Tá se explicando, já é o mínimo que pode fazer, né? Pior se não se explicasse, né? Demorou, né? Demorou. Novo conteúdo, armas, carros e etc. Então, novo conteúdo. Como você sabe, já adicionamos alguns deles, realmente. Mas se seguirão... mas vai ter mais. Mas é porque eu tô vendo aqui uma tradução, tá, galera? É em inglês aqui. Tá traduzido. Mas tenha em mente que isso dependerá da rapidez com que podemos alcançar as metas desse ano, tá? Então, quanto mais rápido eles alcançarem a meta que eles têm ali, mais coisas eles vão adicionando no jogo, né? Resumindo, quanto menos bug der, quanto mais certinho tiver, mais rápido vai aparecer para nós aqui no games, né? Consoles e PC. Agora, vamos falar sobre suporte a modding, suporte aos mods. Melhoraremos a experiência do usuário tanto para modders quanto para players. Né, os modders é o pessoal lá que trabalha com os mods, né, do DayZ. E os jogadores. Por exemplo, em breve traremos suporte a ferramentas de animação. Suporte a ferramentas de animação? Acho que isso aqui é mais para mod, galera. O pessoal que trabalha com os mods aí vai gostar bastante. Construção de base estável, tá? Beleza, vamos falar sobre a construção de base. Uma grande parte disso é a questão do equilíbrio. E é um dos nossos principais objetivos para o ano. Então, o que eles querem melhorar? Agora, resumindo, né? Basicão. Já falamos aqui sobre o que vai ser falado. Sistema avançado de saúde. Eles querem melhorar ainda até o final desse 2019. Novo conteúdo, armas, carros e etc. Suporte a modding, ou seja... vai dar mais ferramentas para as pessoas que fazem modificações para o jogo, né? Para eles trabalharem melhor. Então vai sair um mod novo. Construção de base estável. Realmente, a construção de base no DayZ ainda é uma coisa que funciona e não funciona, né? Como vocês podem ver. Em servidores com mod, por exemplo, eu já joguei em servidores sem mod, servidor oficial. Fazer base e manter uma base é muito difícil, cara. É muito fácil de você raidar. Qualquer um pode ir lá e raidar a tua base. E no servidor com mod, no qual você tem as travas, realmente não dá para quebrar a parede e tal, tá mais fácil de você fazer uma base e manter essa base. O problema só são esses wipe que dão, né, de vez em quando, que se montam como eu jogava lá eu joguei um tempo com o pessoal dos piratas, inclusive, o pessoal dos piratas que estão assistindo aí, obrigado por vocês me acolherem aquela vez. E pretendo jogar aí com os piratas e outros clãs também. Eu conheci a galera e eu gosto de conhecer o pessoal. E, pessoal, lá quando eu jogava, eles tinham 3 comunidades. Era tipo o The Walking Dead mesmo, né? Eles falavam lá que tinha o reino, tinha lá Alexandria, né? Tinha os 3 reinos lá, entendeu? Por quê? Porque eles tinham realmente bases enormes. Mas funcionava porque era com mod, né? Agora em servidor oficial é muito difícil. É o que eu quero que chegue para console, né? Que você construa uma base estável no console e você não perca essa base, né? Porque eu já cansei de construir base no console e não funciona, cara, não funciona, entendeu? Beleza, vamos lá, vamos continuar falando aqui um pouquinho mais sobre o status. Nosso foco para o DayZ para o restante de 2019 será correção de bugs. Então, para o restante, ainda eles vão querer correção de bug, óbvio, né? Cara, preciso corrigir sempre um bugzinho ou outro. Estabilização, balanceamento e suporte a mod. Beleza, já falaram sobre o suporte a mod. Estabilizar realmente para, né, fazer com que flua melhor os servidores, com que o jogo não fique tão pesado para rodar nos consoles, né? Dar uma otimizada na estabilização, balanceamento, suporte a mod. Estabilização, balanceamento e correção de bugs, deixando o jogo mais leve para rodar, otimizando o jogo. Com certeza já vai reduzir muito isso, né? Já vai melhorar bastante isso. Também planejamos lançar um DLC oficial este ano. DLC, eu não sabia, galera. Não sabia. DLC. Pô, ninguém me falou desse DLC, cara. Já faz 10 dias. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo. Porque eu vi muita coisa aqui. Inclusive eu não tinha lido até essa parte. Vi muita coisa aqui que ninguém falou até agora.
das pessoas que eu conheço, e eu achei muito interessante. Sobre a DLC. Mantenha-se atento e siga-nos nas mídias sociais para atualizações. Inclusive, eu vou colocar a atualização direto aqui para vocês. Além disso, estamos atualmente experimentando o servidor GameZ, um mod e popular torneio do passado. Então, pessoal, deixa eu terminar de ler. E possivelmente levaremos isso para o DayZ como modo de jogo adicional. Esse GameZ, galera, que eu tinha falado inclusive no vídeo anterior do canal, que tava aquela dúvida. Vai ser um jogo, vai ser um servidor, vai ser um DLC, o que vai ser? Né? O GameZ, no momento, ele tá separado a um servidor. Então você entra num servidor tal, então vai ter lá, vamos supor, os servidores oficiais, ele vai estar lá como um servidor GameZ. Porém, essa chave de acesso não é para todos, precisa se inscrever lá no site, que eu passei já no vídeo anterior aí. Inclusive, quem ainda não é inscrito no canal que está assistindo aí, aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para não perder essas novidades aí, as novas lives, vídeos de dicas e esses status report aí também. Deixa o like aí também para não esquecer, não perder o costume. Pessoal, como eu tinha falado, né? Esse GameZ, a gente não sabia se era um jogo ou se era um servidor. Agora aqui eles já colocaram que vai ser um servidor, ao menos nessa fase de teste. Agora eles vêm falando de DLC. Também planejamos lançar um DLC oficial para este ano. Aí logo em seguida eles falam: estamos atualmente experimentando Survivor GameZ. Beleza. Cara, ficou na cara que o Survivor GameZ vai vir como uma DLC. O que vocês acham? Survivor GameZ vai vir como uma DLC? Ou Survivor GameZ vai vir como um servidor? Ou eles vão fazer uma DLC de outra coisa no DayZ que eles não estão conseguindo nem fazer direito, arrumar os bugs e fazer o jogo rodar liso. Ficou muito na cara, né, cara, que vai vir uma DLC do Survivor GameZ se realmente ficar bom. Eu assisti uma gameplay já, achei bacana pra caramba. Se vir como uma DLC, vai ser algo a mais do DayZ, não vai ser um jogo separado, se for uma DLC baratinha, compensa. Agora se vir um negócio caro, ou um outro jogo chamado Survivor GameZ, aí não é objetivo, né, galera? Pô, a gente já pagou caro no jogo. Agora, vamos continuar aqui falando sobre o status report. Agora, sobre pessoas, eles falam. É normal, especialmente nessa indústria, agora que eles vão falar a respeito, como eu tinha dado aquela introduçãozinha, foi mudada a equipe, né? Então, é normal, especialmente nesta indústria, seguir em frente depois de trabalhar em um projeto em particular por vários anos. E depois de grandes lançamentos serem feitos, é o momento mais provável para isso. Com o DayZ não é diferente. E depois de lançar 1.0 no PC e no console, algumas pessoas estão migrando para outros projetos internamente ou saindo da empresa. Então, basicamente, muitos desenvolvedores, muitas pessoas que estão trabalhando na Boêmia estão sendo migrados para outros setores. Como vocês sabem, a Boêmia não tem só o DayZ. E eu acredito que eles estão planejando já estão planejando lançar outro jogo. Porque agora, daqui a alguns meses, vai ser lançado um jogo que vai vir para revolucionar, galera. Vai vir para revolucionar o mundo dos videogames. Chamado RAW. RAW. Sei lá. Vai ser RAW o nome do jogo. E esse jogo vai vir para revolucionar. É uma mistura de GTA, roleplay, GTA V, GTA roleplay, GTA Online. Uma mistura de DayZ, Scan, qual é o nome daquele outro jogo de sobrevivência? Rust, tá? E uma mistura desses jogos de sobrevivência com RP, mundo aberto, um jogo sensacional, sensacional. Eu vi o trailer, fiquei arrepiado com o quanto o jogo vai ser bom. Eles têm que lançar alguma coisa, porque senão vai tirar todo mundo do DayZ, do Scan, do GTA, entendeu? Só não vai tirar realmente quem é fã de FPS, né? Ou RPG.
Até quem é fã de RPG, porque o jogo vai ter um sistema parecido com RPG, porque você vai ter que progredir no jogo. Cada servidor vai ter uma cidade diferente, no qual vai começar do zero, só mato, e vai dar pra construir estrada, vai dar pra... Cara, muito louco. Enfim, não é o foco aqui. Eu já vou me perdendo. Resumindo, falando só... Mas não deixa de ser, né? Falando sobre o futuro do DayZ. O bicho do vídeo era esse, falar sobre o futuro do DayZ. Embora essas não sejam as únicas mudanças de equipe, queremos pelo menos abordar as faces públicas do jogo que estão saindo. Então, aqui eles falam faces públicas do jogo que estão saindo, pessoas que estão saindo do jogo. Embora essas não sejam as únicas mudanças de equipe, queremos pelo menos abordar as faces públicas do jogo que estão saindo. Peter, daí eles falam sobre 4 pessoas que estão saindo. O designer-chefe, que liderou a direção de DayZ durante muitos anos. Eugene, Project Leader, sempre será amado por sua honestidade e ouvidos abertos para ambos os jogadores e desenvolvedores. E Martin, eu não sei quantas pessoas são nessa equipe, né, mas estão saindo 4. Martin, Brand Manager, o que ele faz, né, Brand Manager, sei lá o que é isso, está em nossos corações por seu esforço para finalmente trazer DayZ com sucesso para os jogadores de Xbox e PlayStation. Beleza, provavelmente esse foi um dos responsáveis para trazer o jogo para console. E Bate, B-A-T-Y, tá o nome dele. Community Manager, gerenciador de comunidade. Adorei todos os cuidados pessoais para a nossa comunidade e interações com a nossa base de jogadores. Ele que trabalhava gerenciando a comunidade, tá? Então, todos os que trabalharam na DayZ não apenas têm uma ótima linha em seu portfólio, mas também o tremendo apoio de nós e da comunidade, nós que eles falam, né, deles, os desenvolvedores, e da comunidade por trás deles, e desejamos a eles todos o sucesso do mundo. Desejo a todos o sucesso do mundo aos 4 aí que saíram, vão para novos rumos. Mas eu acredito que o DayZ, o Bohemia não vai deixar assim só sair, né? Provavelmente eles estão contratando mais gente, porque inclusive está saindo jogo novo, né? Eles precisam de pessoal, de mão de obra, né? Resumidamente, é isso, pessoal. Espero que tenham gostado, tá? Lembrando aí, quem ainda não é inscrito no canal, ativa o sininho, se inscreve, ativa o sininho para não perder as novidades, ativa o sininho, triplim, deixa ali para receber. Se não ativar o sininho, galera, não aparece quando tem vídeo novo. Aí eu vou estar falando aqui, papapá, e você vai estar lá sem saber que tem novidade. Beleza? E também livezinha, né? Uma gameplayzinha bacana aí. Pessoal, quem quiser jogar comigo, adicione aí na Steam, Bisoto Games. No Xbox, Bisoto Games, igual tá no canal, tá? Pode adicionar sem problema nenhum. Uma hora a gente joga junto, vai ser um prazer jogar com vocês. Inclusive eu faço live com inscritos, tá? Eu gosto muito de jogar com inscritos porque a gente acaba conhecendo gente nova e tal. Acho muito bacana isso, tá? Então, muito obrigado mesmo, de coração, tá? Esquece de deixar o like aí. Valeu? Quem quiser jogar comigo, inclusive, vou ficar aí. Vou fazer uma gameplayzinha de DayZ agora, tá? Bora lá. Valeu, até a próxima. Fui!